Boa noite a todos os irmãos e a todos que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube. É bom estarmos aqui para novamente estudarmos a Palavra de Deus, dar continuidade aos estudos que nós temos feito a respeito do Espírito Santo, de como nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida e como nós nos tornamos realmente pessoas espirituais, cristãos espirituais. Nessa noite, antes de nós começarmos, eu queria reforçar aqui os pedidos de oração que a gente tem feito por familiares aqui da igreja, algumas pessoas que estão precisando das nossas orações. Eu quero ler para vocês aqui algumas famílias que nós estamos orando e pedir que vocês continuem orando. Então, eu peço oração aqui pela irmã Júlia Laíra. Essa semana ela foi internada, ela está hospitalizada ainda, mas o quadro dela já está melhor. Então, orar para a recuperação dela. Ela está internada lá no Hospital São Vicente. Pelo pai da Keila também, para que Deus continue fortalecendo ele, ajudando na recuperação dele. Nós temos também o Ilinho e a Sheila, e por toda a família deles, ali da Victor Isler, que vocês continuem orando também pela saúde, pela recuperação deles. Também pela Beth, ali da Victor Isler. Pelo esposo da Grazi também, que vocês olhem por essas pessoas e que Deus venha interceder na vida deles, que Deus venha abençoar eles e que eles possam ser curados e que logo eles estejam bem. Também peço oração pela Beth, aqui da nossa igreja central, a Dani, que elas também estão fazendo tratamento, quimioterapia, radioterapia, e que vocês continuem orando por elas. Orem também pela família do Abraão, para que Deus continue fortalecendo e ajudando eles também nesse aspecto da saúde. E lembrem-se também de orar pelos nossos interessados, as pessoas que estão estudando a Bíblia. Agora nós temos o pastor Tony, ele está no 4º ano de teologia e ele estará aqui até o final de metade ali de maio, ajudando a atender algumas pessoas, estudar online com elas também. Hoje às 5 da tarde tivemos também um encontro para nós aprendermos como entrarmos em contato com as pessoas que estudam o Novo Tempo, para oferecer estudos para elas, para nós aprendermos como fazer esses estudos via online também, porque agora em meio à pandemia nós não podemos estar pessoalmente. E também orem pela nossa Semana Santa. Provavelmente nós vamos fazer também todas as noites, os programas vão ser gravados, porque provavelmente nós não vamos poder abrir as igrejas ainda, nós vamos esperar o que vai acontecer nessa nova semana, mas continue orando aí para que Deus ele continue abençoando cada um de nós. Então nesse momento eu quero fazer uma oração, para que Deus ele continue nos abençoando e Deus atenda esses pedidos que nós fizemos aqui pelas pessoas pelas quais nós estamos orando. Vamos orar? Senhor, agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e agradecemos também porque o Senhor tem atendido as nossas orações, tem atendido os pedidos que nós fazemos pelas pessoas que estão enfermas, que precisam de recuperação, as pessoas que precisam de um auxílio na saúde delas, em outros aspectos também que são necessários. Que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos e curando elas, se assim for a Tua vontade. Nesse momento também oramos pelas pessoas que estão estudando a Palavra, para que elas venham também entender o Teu plano na vida delas, que elas também venham tomar a decisão de estar ao Teu lado e que sejam guiadas por Ti. Que o Senhor também venha abençoar a nossa programação da Semana Santa, que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos sobre nós para que muitas pessoas sejam tocadas por Ti e que essas pessoas também venham a aceitar, andar ao Teu lado, aceitar a Tua Palavra e entregar a vida ao Senhor. Que o Senhor cuide de nós nessa noite, nessa nova semana, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente começar aqui, esqueci de dar um recadinho para vocês. Você que tem, às vezes, a gente tem o costume de dar ofertas ou trazer ofertas ou dízimos no sábado, domingo ou na quarta-feira. Agora, como a igreja ela está fechada nos domingos e quartas, a gente não recebe. Você pode separar aí a sua oferta, o seu dízimo, dedicar a Deus e assim no momento oportuno você pode pedir para alguém buscar, entrar em contato com a tesoureira da igreja, da sua igreja, ou você guarda esse valor, depois quando as igrejas abrirem você pode vir e trazer esse valor, mas não deixe de ser fiel a Deus nos seus recursos e aquilo que Deus ele tem dado a cada um de nós. Bom, o nosso tema de hoje ele continua falando sobre a questão do Espírito Santo. Nós estamos estudando o livro Reavivamento, Passo para o Reavivamento Pessoal, e eu estou
pegando alguns capítulos aqui e às vezes dividindo eles em um ou dois estudos. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 2, onde fala sobre o segredo da nossa felicidade, ou seja, o que nós precisamos fazer para termos realmente uma vida feliz, uma vida espiritual feliz. E eu separei alguns trechos aqui que eu quero passar aqui para vocês. Algumas coisas nós vamos relembrar, porque é importante nós relembrarmos para podermos colocar em prática. E o autor ele fala que tem muitas coisas que nós precisamos fazer, às vezes nós evitamos de fazer a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual. E aqui ele fala o segredo da nossa felicidade, ou seja, do que depende a nossa felicidade na vida cristã. Então a gente pode colocar assim que a nossa felicidade ela depende de uma comunhão íntima com Deus, da busca do Espírito Santo e de sermos plenamente preenchidos pelo Espírito Santo e nos deixar ser guiados por Deus através da ação do Espírito Santo. Então, nós podemos ver que através disso, da ação do Espírito Santo, nós podemos abençoar outras pessoas e nós também podemos ser abençoados, e esse é o plano de Deus, através do seu poder, da sua misericórdia e trazer transformação para a nossa vida. Então nós precisamos da ajuda de Deus. E eu quero partilhar com vocês aqui alguns textos que eu separei. E nós vemos então que Deus, através do amor dele, que ele nos dá, ele quer nos abençoar ricamente através de um relacionamento íntimo com ele. O objetivo de Deus é abençoar a nossa vida através do nosso relacionamento com ele. Esse é o objetivo de Deus. E como resultado disso, nós então podemos receber poder de Deus para abençoar as outras pessoas e para também abençoar a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando nós temos alguns problemas com a nossa vida espiritual, e nós voltando naquilo que Paulo fala sobre uma espiritualidade fraca, ou seja, um cristianismo carnal, nós vemos que tem algumas coisas, alguns problemas que a Bíblia descreve e que nos colocam em diferentes grupos. Nós já vimos isso, nós vamos recapitular aqui, e nós precisamos entender esses grupos aos quais nós pertencemos e mudar a nossa atitude em relação à nossa comunhão com Deus. Então, por que nós estamos recapitulando isso aqui? Porque é algo que nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer que necessitamos do auxílio de Deus, e enquanto isso não acontece, o Espírito Santo ele não pode agir na nossa vida. Mas como nós já vimos anteriormente, o bom é que Deus nos dá a oportunidade para que nós tenhamos a cada dia essa chance de nos aproximar dele, de buscar ter comunhão com Deus, de reconhecer os nossos erros e mudar a nossa vida. Então, conforme nós lemos em Romanos capítulo 8, verso 1 a 17, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 4, e outros textos que nós vamos ler hoje em Gálatas capítulo 5, 16 a 21, muitos de nós andamos conforme a carne, ou podemos ser considerados carnais. Lembrando que aqui estão falando sobre cristãos carnais, não é pessoas que estão fora da igreja, mas pessoas que são batizadas, membros da igreja, mas não são totalmente convertidos. Nós usamos e falamos também sobre a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, do 1 ao 13, onde fala que o estado da igreja representado pelas virgens é uma representação daquele que é tolo, e também descrito como Laodiceia, de acordo com o livro de Apocalipse. Então, a parábola das 10 virgens representam a igreja hoje. Algumas pessoas que estão preparadas, aguardando a vinda de Jesus, e outros como as 5 virgens nécias, que estão ali, aparentemente mantêm uma comunhão com Deus, na verdade mantêm, mas não é uma comunhão sincera e de plena entrega a Deus. E elas são consideradas então tolas, assim como a Bíblia também chama a igreja de hoje como Laodiceia. Sobre esse tema de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 21, Jesus fala assim: melhor seria que fosse frio ou quente. Mas ali Jesus abomina aqueles que são mornos na fé. Então Jesus prefere o frio do que o morno. O quente, é lógico, do que o morno. Qual que é a razão disso? Então nós vimos que a razão disso é que os cristãos hoje eles vivem com o coração dividido. E um cristão com o coração dividido, ele é pior do que uma pessoa infiel, pois as suas palavras são enganosas, a sua posição
mostra uma falta de entrega e leva muitas pessoas a se extraviarem também, pensando que o cristianismo também pode ser levado de uma forma assim, sem nenhum tipo de compromisso. Então, eles têm uma falta de entrega. Os infiéis manifestam uma bandeira, às vezes, contra o Evangelho, não concordam com o Evangelho de Deus, e alguns simplesmente preferem não tomar posição nenhuma, ou seja, não cumprir, não fazer a vontade de Deus. O cristão morno, na realidade, ele engana ambas as partes. Ele nem é um bom mundano, porque ele não vive de acordo com tudo aquilo que o mundo oferece, mas também não é um bom cristão, porque ele não vive de acordo com a vontade de Deus, ou seja, plenamente com a vontade de Deus. Tem um texto de Ellen White no livro Nossa Alta Vocação, na página 346, na verdade uma meditação, onde ela diz assim: Satanás serve-se dele, do cristão morno, para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Então Satanás se aproveita dessas pessoas, ou seja, aqueles cristãos que não são realmente convertidos, porque só eles podem fazer uma obra que nenhuma outra pessoa pode fazer. Então nós devemos fugir dessa estagnação, sermos realmente cristãos verdadeiros, fugir dessa vida parcial, ou seja, nem somos totalmente cristãos e nem totalmente mundanos, e nós precisamos mudar a nossa vida. Por outro lado, a Bíblia também fala sobre aquele que não nasceu de novo, que ele deixa de permanecer nessa condição, se deixa permanecer nessa condição. O novo nascimento, de acordo com a Bíblia, é uma experiência rara nos dias de hoje, e esse é o motivo pela qual há tantas perplexidades na igreja. Muitos que assumem o nome de cristãos são profanos, não santificados. Dizem ser batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu e, portanto, não ressuscitaram para uma nova vida em Cristo. Essa citação está no livro Manuscritos Seletos, página 148, do ano de 1897. E também citado no Comentário Bíblico Adventista, no volume 6, na página 1075. Por que essas pessoas, ou quando nós nos tornamos carnais, somos tão perigosos para a nossa vida, para a nossa família e também para a nossa igreja? Porque assim como fala Timóteo capítulo 3, verso 5, 2 Timóteo 3, verso 5, essas pessoas elas têm aparência de piedade. E o texto lá diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Um escritor, Arthur Daniel, ele diz o seguinte sobre isso: o formalismo é extremamente enganoso e destrutivo. É precipício escondido e inesperado que ameaça destruir a igreja, que ameaçou destruir a igreja durante muitas vezes pelos séculos. Paulo nos adverte que esta aparência de piedade, de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, sem o poder de Deus, sem o preenchimento do Espírito Santo, seria um dos perigos dos últimos dias, e nos adverte a não nos deixarmos levar por essa atitude confortável e enganosa. Então nós podemos, às vezes, por estar confortavelmente bem na nossa vida cristã, nos enganarmos, levar outras pessoas também a serem enganadas por um formalismo cristão. Nós podemos encontrar também algumas citações de Ellen White, que são bem impactantes, e eu vou ler para vocês aqui 4, depois vou passar as citações dos livros. A primeira, ela diz assim, apenas alguns. Em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de um importante edifício e perguntava a cada um que queria entrar: recebeste o Espírito Santo? Tinha na mão uma fita métrica e apenas muito poucos eram admitidos a entrar no edifício. Então, esse sonho que ela teve, essa visão se referindo à ação do Espírito Santo, ela diz que poucas pessoas naquela época e futuramente teriam o Espírito Santo. Ela também cita em um dos seus livros o seguinte: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da vida, nos livros da igreja, está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como qualquer outro pecador comum. Então, essa citação que muitas vezes é colocada ou escrita de forma diferente, ela não está falando aqui sobre 1 em cada 20 estão salvos e os outros estão perdidos. Não, ela está falando que 1 em cada 20
eles necessitam de um reavivamento, de um novo nascimento. E Deus ele nos dá essa oportunidade a cada dia. Mesmo que nós hoje estejamos numa condição que não é uma condição de verdadeiro cristianismo, Deus ele está nos dando oportunidade de mudarmos a nossa vida. E vem outra pergunta então, e ela responde por que nós estamos hoje então tão sonolentos, mornos, ou assim como as 5 virgens nécias, tão despreparados. E ela diz assim, por que os soldados de Cristo estão tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouco e verdadeira comunhão com Cristo e porque se acham tão destituídos do Espírito Santo. Então aqui nós temos o problema e a solução. O problema é por que estamos tão sonolentos? E a solução é porque nós devemos manter comunhão com Cristo para sair dessa sonolência, dessa mornidão. Então ela fala que alguns, por ter pouca ou não ter uma verdadeira comunhão com Cristo, eles estão sonolentos. Então qual que é a solução para a nossa vida? Termos uma real comunhão com Deus. E como fazemos isso? Estudo da Bíblia, estudo de livros que falam sobre a vida de Cristo. Nós temos lição, nós temos vários estudos bíblicos que podemos fazer. Então, dedicar um período para oração, estudo da Bíblia e oração. E essa é a solução para a nossa vida e para nós sairmos da mornidão. Então, assim como nós conseguimos identificar os problemas, Deus ele também nos mostra a solução. Um verdadeiro relacionamento com Ele. E ela fala também sobre um grande perigo. E ela diz assim, não me demorei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo. Perigo que muitos subestimam e que não é compreendido suficientemente. Em adiar atender à voz suplicante do Santo Espírito de Deus, preferindo viver em pecado, pois isto é o que, na verdade, está retardando a volta de Cristo. Qual é o pai dos pecados? Porque eles não creem em mim, diz Jesus lá em João 16, verso 9. O sinal de que nós realmente acreditamos e confiamos em Jesus é a nossa completa rendição a Ele. E isso tem a ver com a nossa entrega completa e a vontade que nós temos de seguir a Cristo. Então, nós vemos os problemas, as dificuldades que nós temos, mas Deus ele também nos mostra a solução. É termos um verdadeiro relacionamento com Ele e nós devemos buscar a presença de Deus a cada dia. Eu quero convidar você para ler o livro de Gálatas hoje, no capítulo 5. Nós vamos ler aqui do verso 16 até o verso 25, onde fala sobre os frutos do Espírito Santo e também como que nós podemos nos identificar. Ou seja, será que nós estamos hoje demonstrando o fruto do Espírito Santo ou nós realmente estamos vivendo como cristãos carnais? Então essas são as perguntas que vêm à nossa mente. Quais são os pré-requisitos necessários para nós termos o Espírito Santo? Quais são os resultados positivos na nossa vida se nós temos o Espírito Santo? Se nós não temos o Espírito Santo, o que acontece na nossa vida? E isso sendo aplicado para a nossa vida cristã. Paulo ele começa no verso 16 dizendo assim, do capítulo 5 do livro de Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. E depois ele fala sobre o fruto do Espírito Santo, e é onde nós conseguimos então fazer uma comparação de qual lado nós estamos. Se nós somos cristãos mornos e refletimos esses frutos da carne, ou nós somos cristãos espirituais e estamos reproduzindo aquilo que o Espírito Santo produz em nós, que é o seu fruto. E no verso 22 ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se você reler esse texto ali de Gálatas capítulo 5, você vai conseguir fazer uma comparação e nós vamos conseguir chegar à conclusão de como que está hoje a nossa vida cristã. Então hoje nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus ele tem nos revelado, por todos os sinais que Ele tem dado a cada um de nós. E por que nós devemos agradecer por termos essa oportunidade de nos identificar e saber como que nós estamos. Então, nós vemos que Deus ele quer aliviar a nossa deficiência e nos livrar de um estado de Laodiceia. Então, por isso que Deus ele tem misericórdia de nós. E ainda nós estamos vivendo em um mundo com tanta dificuldade, tanto problema, e nós pensando assim, por que Jesus não volta? Por que Jesus ainda não voltou? Ele não voltou ainda porque Ele está dando tempo para que as pessoas aceitem a palavra dele. E principalmente para que seus filhos, os cristãos, membros da sua igreja, eles venham se converter e venham realmente ser cristãos verdadeiros e espirituais. Ele quer nos preparar então para a breve volta de Jesus e Ele quer trazer o grande último reavivamento, de acordo com Apocalipse 18, verso 1 e 2, ao mundo, através daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então nós devemos então agradecer a Deus, porque Ele tem usado de misericórdia para conosco, porque Ele tem usado de misericórdia para cada um de nós e para cada pessoa desse mundo, porque Jesus ainda não voltou, porque Deus ele está dando tempo para que nós venhamos nos reavivar através da nossa comunhão com Ele e através do Espírito Santo. Se nós hoje estamos vivos, é porque Deus ainda está usando de misericórdia conosco. Se nós ainda hoje estamos ouvindo a palavra dele, é porque Deus tem misericórdia de nós. E se nós temos falhado até hoje, e Deus ele está tocando o nosso coração, é porque Deus ele quer nos salvar, Ele quer transformar a nossa vida. Então nós devemos agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá e buscar a verdadeira felicidade, que só acontece através de uma verdadeira comunhão e um verdadeiro relacionamento com Deus. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma ótima semana e que nós venhamos refletir na nossa vida cristã como que nós temos vivido os nossos dias como cristãos, para que nós deixemos de ser mornos e nós venhamos realmente ser plenos através do Espírito Santo e ser cristãos espirituais. Que Deus ele abençoe a tua vida e que através da ação do Espírito Santo você venha produzir frutos e frutos para a sua salvação, da sua família e das pessoas com quem você entrar em contato. Quero convidar você nesse momento para orar e pedir que Deus ele venha derramar sobre nós a sua misericórdia e o seu perdão. Vamos orar? Senhor, agradecemos pelo teu cuidado, agradecemos pela tua misericórdia e agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado que precisamos mudar, que precisamos nos acordar e vivermos realmente uma vida espiritual plena através do Espírito Santo. Perdoa-nos por nossas falhas, perdoa-nos porque temos deixado muitas vezes de fazer a tua vontade, temos deixado de ser fiéis a ti, mas nesse momento queremos manter um compromisso com o Senhor através do estudo da Bíblia e da oração, para que o Espírito Santo ele seja derramado sobre cada um de nós, sobre a nossa igreja, e que nós sejamos reavivados por ti, para que estejamos preparados para quando o Senhor voltar, para que sejamos uma influência positiva para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, e assim muitas pessoas também, através de nós, sejam abençoadas e alcancem também a salvação. Cuida de cada um de nós, nos abençoa, nos dê uma ótima semana em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos, que Deus ele continue abençoando vocês e até quarta-feira.